Bom, a aula já está começando, já está gravando, a gente pode começar. E aí, conforme o pessoal for chegando, eu não sei se chega para vocês aí para admiti-los. Pode ser que eu não enxergue aqui durante a aula, vocês vão me avisando, tá? Vamos lá. Eu prometo não tomar muito tempo de vocês, tá bom? O que é que a gente precisa fazer aqui hoje, pessoal? É a gente trabalhar a questão de que tema que vocês vão trabalhar, né? Então, imagino que vai ser dentro da área de cada um de vocês, e aí vocês precisam começar a pensar dentro da minha área o que é que eu vou fazer, né? Então, para isso, a gente passa por algumas nuances, que é aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu tenho mais afinidade, ou aquilo que está mais disponível. E só que a gente, para tornar científico, a gente precisa passar dessa sensação, dessa uma certa aproximação do assunto para a área da literatura e ver o que está feito na saúde já, né? Porque às vezes você pensa numa pergunta aí dentro da sua área e ela já está respondida na literatura, então você acaba tentando inventar a roda de novo. E aí são algumas dicas para estimular assim, vocês a pensarem nisso, tá? Então, por isso que a gente faz essa aula no início. Esse é o esqueleto básico de um projeto. Eu vou mandar para vocês um arquivo de Word que vai ter todas essas partes aqui que vocês estão vendo: título, autoria, resumo, introdução, objetivos, materiais e métodos e referências. E daí, bem orientado, assim, só vocês ir preenchendo. Que a primeira etapa é escrever o projeto, tá? Então, antes de sair metendo bala aí, pegando dados do prontuário ou pegando dados dos pacientes, a gente precisa escrever o projeto para ter autorização do comitê de ética. Essa é a primeira missão, tá? Muita gente pula essa etapa e até consegue exercer algumas coisas, tipo ir num congresso, que às vezes eles não pedem comitê de ética e tudo, mas quando você chega na etapa final, que é mandar para uma revista científica, aí eles pedem quando você não consegue publicar, isso é trabalho perdido. Já aconteceram várias situações de me procurarem com o trabalho pronto, e aí, como assim, me ajuda a publicar? E quando vai ver, não tem comitê de ética, e aí não tem muito o que fazer. O comitê de ética não aprova trabalho já realizado. Então, vamos lá. Só que antes da gente entrar nessa etapa de projeto, a gente precisa pensar antes no que trabalhar, né? Escolher o tema. E aí, como escolher o tema? A gente tem que passar por essas situações aqui para se pensar. A motivação, o interesse pessoal, a afinidade, realidade local, isso é muito importante, né? Às vezes é um assunto muito interessante nos Estados Unidos, mas é interessante aqui no Espírito Santo, às vezes muda a realidade, né? Questão polêmica, socialmente relevante, o que você quer escolher? Tem relevância? Um caso raro, que dá para ser um relato de caso ou série de casos, e o aumento de número de casos. Então, você tem que passar por todas essas situações e se perguntar, né? O que eu estou fazendo? Vou fazer um negócio um tema que é raro, muito legal, mas você tem afinidade com isso? Você tem expertise? Você vai achar legal, sabe? Porque esse é um assunto que muitas vezes é meio chato, e se você não fizer, se você fizer um trem que você não gosta, acaba que fica mais chato ainda. Então, dicas para fazer a escolha. Primeiro, você faz uma lista de assuntos, tá? Então, sei lá, você escolhe aí as situações que tem na sua área, que está na sua frente, e aí faz uma listinha, e depois dessa listinha, você vê deles qual você tem mais afinidade, porque se você não tiver afinidade, vai te faltar motivação, tá? Então, de novo, corrida na nossa vida, às vezes uma coisa que é burocrática. Se não tiver motivação, aí é que não faz. Então, muitas das vezes que eu vejo um trabalho que não chega no final é por causa disso, porque faltou a motivação. Ela tem que ter relação com a sua área, tá? Então, você fala assim, pô, professor, mas você acha que eu vou escolher um negócio que não é da minha área? Às vezes acontece, tá? Acontece de tudo. Então, foca na sua área, que a chance de dar certo é maior.
Em questão de relevância, o tema que você está escolhendo, ou vai escolher, tem relevância para a sua área de estudos e para a sociedade? Tá? Se tiver para os dois, ótimo. E aí, eu estou contando coisas aqui, mas, professor, mas como que é isso? Isso a gente vai trabalhando. Quando chegar o dia da gente sentar para fazer o atendimento com cada um, aí é quando eu vou conversando com vocês e vou sentindo, e aí eu vou mostrando o caminho, tá? É algo que precisa praticar para começar a entender as nuances. Você está seguro do seu assunto, né? Às vezes você se mete fazendo um assunto, mas você leu pouco, a sua formação tem pouca falha de base, você precisa estudar um pouco mais. Então, se enquanto você estiver inseguro ou insegura, é porque está precisando estudar um pouco mais ou precisa se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, o ideal é assim, se sentir seguro, tá? Em todos os aspectos. Em relação ao tempo, vocês têm tempo para propor aquilo que vocês estão querendo propor? Né? Então, às vezes você fala assim, pô, na minha área, se a gente conseguir achar um anticorpo monoclonal para impedir o crescimento do tumor, vai ser ótimo. Então, vou propor produzir um anticorpo. Aí você tem tempo para isso, porque tem que pensar na logística, quanto tempo um estudo desse leva. Pô, Vinícius, mas você acha que eu vou fazer isso? Eu dou essa dica porque é em cima de coisas que já eu vivi. E mesmo dando a dica para a pessoa de que era um assunto pesado, que talvez não ia dar tempo, às vezes a pessoa quis encarar e o final não foi muito feliz. Então, a questão do tempo é uma coisa que vocês têm que considerar muito, tá? Às vezes vale mais escrever algo mais simples, mas com zelo, bem feito, com um impacto um pouco menor, mas que chegue até o final. A sensação de terminar algo é importante para a aceitação do tipo de E então, considere sempre a questão do tempo, tá? Isso é uma coisa muito importante, não ficar trocando de tema, tá? Isso já aconteceu muito, assim, no meio do caminho, troca de tema. Então, assim, o tempo já é curto, passar por essas etapas burocráticas toma um certo tempo e quando você troca o tema, você tem que voltar tudo atrás. Então, por isso que vale a pena a gente fazer com calma esse início de, para que uma aula de ficar falando de trocar de tema? Porque é uma forma de fazer a gente pensar um pouco melhor e uma forma de ganhar mais tempo, tá? Então, lembre, não troque de tema, ou se trocar, tem que ser por uma coisa muito factível, assim, de que não vai dar certo. Então, se você começou, vá até o fim. A questão de ser original, lógico, na ciência a gente sempre parte de alguma coisa que está feita e aí que lança as bases de uma nova pergunta. Então, não dá para você fazer algo que comece do zero. A gente vive num mundo de ciência hoje que já tem muita coisa, tem um oceano de coisas. Se você fizer uma busca no PubMed de qualquer área, você vai ver o tanto, vai dar 30 mil artigos, 50 mil artigos, então muito difícil hoje em dia você encontrar algo novo, assim. Então, sempre se apoia em coisas que já está sendo feito antes e que você vai criar um braço a mais, tá? Se você se meter a fazer algo igual, publicação é plágio, né? Isso é crime. Então, eu tinha um professor na USP que o cara era considerado um gênio desde a época de pós-graduação dele. Ele tinha um dos melhores laboratórios e mais equipados, tinha grana, tinha bolsa para todo mundo. E vocês terem noção, acho que no mestrado dele ele publicou mais de 20 artigos, enquanto que os mortais publicavam 3, 4. E aí, no final das contas, eu estava no dia da tese desse cara, assistindo uma tese de uma aluna dele, e aí a professora que estava na banca do Rio falou, essa figura é minha. Aí rolou um burburinho, uma discussão, aí abafaram o caso. Resumindo, o professor foi exonerado, respondeu o Código Penal, não é mais professor da USP e ele estava vendendo livro na porta da faculdade. Então, assim,
é um assunto que pode te prejudicar seu nome. E por fim, depois de a gente passar por todas essas etapas de uma mentalização, né, daquilo que eu estou aceitando, ou escolhendo aquilo que eu vou fazer com um pouco mais de prazer para ser menos pesado, depois você precisa confirmar lendo uma bibliografia interessante, de qualidade na literatura, tá? Então, quanto mais você lê, mais seguro você vai ficar, mais certo do tema vai ser, você vai conduzir um pouco melhor esse trabalho. Então, gastem um tempo lendo e até mesmo para você ter certeza de que o que você está propondo é algo que não vai repetir alguma coisa da literatura. Às vezes você muda, você pensa assim, eu queria usar um protocolo tal, mas aí você vê que na literatura que não, aquilo já fizeram e deu errado. Então é muito importante essa fase agora, da que a gente está fazendo agora. E pouco referencial teórico dificulta a realização do seu projeto. É aquilo que eu já falei antes ali atrás para vocês. Quanto mais vocês lerem, mais seguros vocês vão ficar e mais chance disso dar certo. E o contrário acontece. Você lê pouco, tem alguns projetos que já me mandaram aqui, daí dos residentes, que às vezes tinham 4 referências. Então, assim, um trabalho com 4 referências é muito raso, né? Então, assim, hoje a gente tem assunto demais na literatura para poder citar 4 referências só, ler só 4. Então, faz um pouco mais amplo. Você não vai ler 100 artigos, porque ninguém tem tempo para ficar lendo 100 artigos, mas, pô, lê uns 10 aí, sei lá, a gente consegue. Na próxima aula a gente vai fazer uma aula de revisão da literatura, e é um esquema assim, tem uns bancos de dados já direcionados, que dá para você fazer uma busca, filtrar, e depois de filtrado, assim, se você fizer uma busca simples, dá 100 mil artigos, filtrando vira 5 mil, e aí depois você filtra mais um pouco, vira 30, aí desses 30 você lê resumo, título e resumo, aí você seleciona uns 10 para ler de fato, né? Ler na íntegra. Então, essa etapa não tem como pular, tá? É algo que vocês vão se prejudicar lá na frente se pular essa etapa. E aí, para finalizar, a gente tem aqui algumas bases de dados que eu imagino que vocês já conheçam, né? Algumas. Mas assim, o PubMed ele é mais completo. Se você digitar câncer ali, ó, vai aparecer 1 milhão de artigos. Aí você tem que ir filtrando, né, para a área clínica. Cochrane é uma base de dados que ela é um pouco mais direcionada para a saúde. Então, se você digitar câncer aqui, vão aparecer trabalhos mais na área clínica mesmo, na área médica. Então, você consegue ir mais direcionado aqui do que no PubMed, por exemplo. Aqui você encontra relatos de casos, você encontra trabalhos e novos protocolos. A Cochrane ela, talvez seja um pouco mais interessante. A EBSCO, esse acesso que vocês vão ter, estão tendo aí, já receberam a senha e que está alinhando lá o material, mas lá no AVA, aquele portal que a gente vai se comunicar, lá vocês conseguem ter acesso à biblioteca da Multivix, tá? E pela biblioteca, vocês também conseguem acessar esses materiais aqui da EBSCO, acho que está até... A Elimar me falou que eles estão negociando, e aí a Multivix, então, está disponibilizando também o Dynamed e Research Database. Então, são 2 ferramentas importantes também nessa busca, assim, que eu estou contando para vocês, tá? E, para acabar, não tem segredo a não ser, gente, trabalhar, tá? Então, assim, é praticar, é se dedicar. A dedicação é o quê? Eu preciso gastar quanto tempo do meu dia para isso? Eu não sei. Vocês é que vão saber o tempo que vocês têm no dia de vocês para poder fazer isso. É uma vez na semana? E quantas horas? Tá, vai ser à noite, em casa, vai ser no repouso? Não sei. E aí vocês têm que encontrar um tempinho aí para poder começar a pensar aí, um brainstorm, em qual tema e começar a dar uma lida na literatura, tá? Então é isso.
dedicação mínima de um tempo que vocês têm que encontrar na vida de vocês aí, tem que praticar, sair da inércia, ler e pode trabalhar em equipe. A equipe, quem são? Vocês podem se reunir, apesar de cada um ter que apresentar um trabalho, nada impede que um colabore com o outro, que se façam trabalhos que um complemente o outro. Isso eu vou ajudando vocês quando for o momento de sentar com cada um. E o que mais que dá para ser feito como equipe? Pensar no orientador de vocês, né? Tipo, o seu preceptor, o seu coordenador da especialidade, ele pode te ajudar? Ou o seu colega, que às vezes não é seu preceptor, um rotina, um plantonista, que tem um pouco mais de perfil, ele pode te ajudar na parte técnica? Pode me ajudar a escolher. Do pessoal que eu já trabalhei aí, ó, Tarcísio, doutor Tarcísio é um cara que tem um perfil, doutor Assad, Vanderlei, esses são alguns que são pessoas que eu sei que conseguem ajudar, assim. E então, conversem entre vocês, conversem entre a equipe assistencial. Às vezes, um enfermeiro ou um fisioterapeuta que tem uma pegada mais acadêmica, que já fez mestrado, também pode ajudar. Então, formem equipes e, dentro dessa equipe, pode me incluir, né, nessa parte metodológica, nessa parte de sentar e ajudar. Então, a gente pode parar por aqui a parte teórica, para não ficar tomando muito tempo. Nós fizemos em 20 minutos, eu passo mais rapidinho assim mesmo, porque é um momento que agora vocês precisam gastar mais pensando do que eu falando aqui. Então, fico para a casa de vocês. Com certeza, semana que vem o ABA vai estar arrumado, tá? Porque hoje de manhã que a Multivix me deu o apoio para estruturar. Então, até semana que vem vocês vão estar com tudo alimentado lá. Então, eu vou mandar os avisos por lá, os links das reuniões e as aulas gravadas. Essa aula gravada aqui vai ficar disponível lá no ABA para vocês, para quem não pôde vir ou quem quiser ouvir de novo, vai estar lá. E aí fico para casa, então, para vocês pensarem num tema. Botem no papel, rabisquem ou abram um arquivo no computador e comecem a listar possíveis temas, saiam lendo, colocando o link de artigos, que na próxima aula eu vou falar com vocês sobre revisão da literatura. Então, vou mostrar alguns sites que dá para você filtrar e tirar coisas de lá e como vocês podem ir começando a organizar isso na cabeça de vocês, tá bom? Aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, e eu estou aqui para responder, caso tenha. Não? Tá tranquilo? Hoje é um dia mais tranquilo mesmo. Então, vou esperar, eu vou baixar a lista aqui, só um minutinho que eu tenho como salvar a lista de presença de vocês. Eu já salvei a lista de presença, então, até a próxima, tá? Vocês podem, daqui uns 2 dias já vai estar lá o APA prontinho para vocês e a gente começa a se comunicar por lá. Mas também podem me mandar um WhatsApp, podem mandar e-mail, tá joia? E a gente vai se falando. Combinado, então? Então tá, gente. Valeu, obrigado por ter me ouvido e vou estar à disposição. Tá bom? Beleza. Então tá bem, eu vou encerrar a aula, vou parar de gravar.